Pessoal, vamos dar início então à aula 1, a respeito do processo administrativo tributário do Estado do Mato Grosso do Sul. Nesse primeiro vídeo da primeira aula, nós vamos discutir os deveres dos administrados, tá bem? Vamos comigo, vamos começar. Primeiro artigo que você deve conhecer do processo administrativo tributário do Mato Grosso do Sul é o artigo 13, que traz o dispositivo anti-embaraço, tá bem? Olha aqui que ele fala. São deveres jurídicos do administrado colaborar com a administração tributária e com os órgãos julgadores administrativos especializados, prestando-lhes todos os esclarecimentos e as informações solicitadas por meio de seus agentes competentes para a prática do ato. Você percebe que aqui, olha, a lei do Mato Grosso cometeu um errinho de gênero, mas não tem problema. O artigo 13, ele se relaciona diretamente ao 200 do CTN, que justamente impede ou tenta impedir que o particular embarace a fiscalização, tá bem? Então, só lembrando, só para consolidar, é um dever jurídico colaborar com a administração tributária, prestando todos os esclarecimentos e as informações solicitadas. O sujeito passivo é obrigado a fazer isso. Além disso, o sujeito passivo é obrigado a exibir todos os seus arquivos, bens, coisas e documentos, papéis e livros contábeis, sejam eles fiscais ou não, inclusive aqueles que forem em meio eletrônico, informatizados, que estejam ou devam estar em seu poder. É isso que a lei fala, mas eu te pergunto, você precisa refletir um pouco sobre isso. Quando, em qualquer hipótese, olha aqui para mim, você viu que a lei do processo administrativo tributário do Mato Grosso obriga que o contribuinte mostre tudo mesmo, mas nós já discutimos lá na aula 0. Só quando existe uma fiscalização formal é que o sujeito passivo é obrigado a prestar tais informações. Não havendo essa obrigação formal, ou seja, não existindo uma fiscalização em andamento, o sujeito passivo não tem que mostrar nada, coisa nenhuma. Você, como profissional do fisco, apenas pode pedir essas informações para o contribuinte quando munido de uma formalização, ou seja, quando você estiver em ação fiscal, tá bem? Vamos para o quadro comigo. Sobre a manutenção dos livros fiscais, você precisa saber. A lei do Mato Grosso pede que, pelo prazo de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, os livros fiscais devam ser guardados. Então, olha só, um fato gerador que tem ocorrido em 2008. Se ele ocorreu em 2008, até quando o documento fiscal deve ser guardado? Olha só, 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à da ocorrência do fato gerador. Então, começa a contar quando? Começa a contar em 2009. Então, até dezembro de 2009 é o primeiro ano. 2009, 10, 11, 12, 13. Até dezembro de 2013, esses livros fiscais devem ser guardados. Aí eu pergunto agora para você, por quê? Olha aqui para mim. Para ilustrar essa conta, vou contar uma historinha rápida para vocês. Estou gravando em dezembro de 2013. Bom, dezembro de 2013 você já viu. Está decaindo, agora no final de 2013 vai decair, tudo aquilo cujo fato gerador foi em 2008. E eis que eu recebo o quê? Uma ordem de fiscalização de coisas referentes a 2008. O que eu preciso fazer? Preciso lavrar esse auto de infração correndo, rápido. Eu preciso lançar esse tributo rapidinho. Então, por que eu preciso lançar rapidinho? Porque se eu não lançar rapidinho, o direito do fisco de lançar vai decair.
E você já estudou isso em direito tributário. Você sabe o que significa decadência. A decadência é o direito que o fisco tem de lançar um tributo, quando lançado por homologação, nos 5 anos posteriores à ocorrência do fato gerador. E esse período começa a correr no primeiro dia do exercício seguinte à da ocorrência do fato gerador, ou no primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia ter ocorrido o lançamento tributário, que é a constituição do crédito tributário. Tá bem? Vamos para o quadro comigo. E pelo mesmo prazo, ou seja, pelo prazo de 5 anos, contado da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado, observado o disposto no inciso seguinte. Pessoal, se um lançamento foi anulado por vício formal, ele deve ocorrer normalmente. Se ele foi anulado, ele nunca existiu no universo jurídico. E se ele nunca existiu no universo jurídico, o prazo que a gente tem também é o prazo decadencial. Porque caso se considere que houve o lançamento, aí nós já não estamos mais falando de decadência, nós estamos falando de prescrição, coisa que você também já estudou lá no direito tributário, tá bem? Então, guarda aí com você. Olha só, se houver decisão anulando o lançamento, novamente, pelo prazo de 5 anos, os documentos devem ser guardados, porque é o prazo que o fisco tem para lançar. Ô professor, pode ter um prazo menor, né? Porque essa anulação pode ter ocorrido em outro ano. Olha, eu não vou discutir esse assunto, tem gente que pensa isso, aliás, é o que eu penso também, mas algumas pessoas acham que a decadência vai se interromper. Eu não vou entrar nessa discussão, tá bem? Vamos para o quadro comigo. Até a data da solução definitiva do litígio, sempre que os documentos ou livros fiscais tenham servido de base para a exigência impugnada. Olha só, se houve uma solução definitiva de litígio, se ela é definitiva, o fisco não vai mais mexer com esses livros. Por isso, a partir dessa data, os livros podem, em tese, ser descartados, tá bem? Outro assunto muito importante, estamos falando aqui, olha, do princípio da informalidade dos atos administrativos. Independem de forma determinada, senão quando legalmente exigida. Então, quer dizer, os atos administrativos não precisam de forma, tá bem? Eles não têm uma forma específica. Um ato administrativo qualquer, basta que ele esteja escrito corretamente, com todas as informações necessárias, ele não depende de forma pré-determinada, tá bem? Então, em alguns casos, a administração pública tem um modelinho, mas esse modelinho não pode ser obrigatório, tá bem? Vamos para o quadro comigo. Bom, os atos, obviamente, eles têm que ser ortografados em português, no vernáculo. Eles devem ser datados e devem ser assinados por quem de direito. Caso contrário, eles podem ser considerados inválidos, tá bem? Eles devem ser escritos ou registrados manualmente ou por meio de processo mecânico ou eletrônico, com tinta que não saia com borracha ou de outra forma mais simples, quando estiverem grafados em livros ou papéis avulsos. Eu estou indo rápido aqui porque isso não costuma cair em prova, tá bem? Os atos e termos processuais não devem conter espaços em branco, não devem conter linhas livres, nem emendas ou rasuras que não estejam ressalvadas. Quer dizer, se houver uma emenda ou uma rasura, tem que trazer junto uma ressalva, tá bem? Agora é importante, então agora eu vou com mais cuidado. Os atos e termos processuais, eles são públicos, mas a publicidade dos atos e termos processuais esbarra no limite do sigilo fiscal, tá bem? Olha,
todos os atos administrativos são públicos, mas eles não podem ser tão públicos que o sujeito passivo tenha o seu sigilo fiscal corrompido, tá bem? Vamos para o quadro, vamos continuar. Os atos somente podem ser realizados em dias úteis, nos horários de expediente da repartição, ou onde devam ser praticados ou firmados. Contudo, a legislação do Mato Grosso aceita que eles sejam realizados fora dos dias úteis ou em outros locais, em situações de emergência, tá bem? Sobre os documentos que instruem o processo, presta atenção, eles podem ser restituídos? Sim, senhor. Em qual fase? Em qualquer fase do processo, tá bem? Como o interessado precisa requerer. Contudo, devem ficar cópias autenticadas nos autos. E apenas esses documentos podem ser retirados se eles não prejudicarem a instrução processual e a segurança, tá bem? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, você manda uma dúvida no fórum, tá bem? Obrigado pela atenção, um grande abraço. Você já vai para o próximo vídeo sem parar, tá bem? Obrigado.